Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é entre o sagrado e o profano. O texto bíblico é o Salmo de número 14, verso 1, que diz o seguinte: disseram os nécios em seus coração: não há Deus, tem se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O salmista Davi, quando ele compõe esse salmo, ele tem em mente a corrupção humana, ou seja, a corrupção do homem, o quanto o homem se decai quando ele está fora de Deus. Ao passo que ele também exalta a soberania de Deus em relação à redenção do homem, ou seja, só Deus pode redimir o homem do pecado, da corrupção e levá-lo a um processo de santificação. Por isso ele diz: porque negam a existência ou a soberania de Deus. Os homens corromperam-se e cometeram-se atos detestáveis perante o Senhor. E, porque se corromperam, cometeram atos detestáveis ou nojentos, ou as tais práticas repugnantes de que fala o profeta Ezequiel no capítulo 13, a corrupção é a opção da maioria desde os tempos de Noé, quando toda a humanidade havia se corrompido em suas condutas. Foi o tempo em que Deus mandou Noé construir uma arca, porque queria salvar aqueles que escolhesse a opção de se santificar perante Deus. Parece uma loucura, mas é a mais pura verdade. Em um mundo cheio de pessoas, somente Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras entraram na arca. 8 pessoas escolheram o processo de santificação. Até o dia que Noé entrou na arca e aí veio o dilúvio que destruiu a humanidade. A corrupção é a opção da maioria das pessoas, desde esses tempos de Noé. Mas o caminho da corrupção não é a única opção do homem. A outra opção é o caminho da santificação. Exatamente o caminho oposto ao anterior. O primeiro é mais fácil, por causa da índole do homem, ou seja, de sua natureza decaída, por causa do pecado. E a propaganda maciça, que dele se faz, e por causa da espantosa superioridade numérica de seus partidários. Ou seja, o número de pessoas que escolhe a levar uma vida de pecado diante de Deus é muito maior do que o número de pessoas que escolhem o caminho da santidade. Ou seja, o segundo aqui é bem mais difícil, pelas razões opostas, porque exige renúncia do homem. Aquilo que Jesus chamou de negar-se a si mesmo, lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Ou seja, para termos uma vida de santidade, é necessário que nós negamos a nossa própria vontade. Como eu já disse, nós temos uma natureza tendenciosa que prefere mais pecar do que se santificar. Só o Espírito Santo, quando nós escolhemos Jesus para servi-lo, só o Espírito Santo tem o poder, a capacidade de nos conduzir nos caminhos da santidade. Enquanto corromper-se é tornar-se podre, santificar é tornar-se santo. São duas coisas bem diferentes, ou seja, bem opostas uma da outra. Os dois processos começam no mesmo plano. Um caminha para cima e o outro caminha para baixo. A santificação, ela vai libertando o pecador do mal cada vez mais. Ao passo que a corrupção, ela vai fazendo com que o pecador esteja mais amarrado àquilo que ele escolheu fazer. E é difícil sair desse caminho. O primeiro processo sagra, ou seja, torna-se santo. Já o segundo
ele traz problemas terríveis porque apodrece a natureza humana. Segundo processo, ele estraga, torna-se estragado aquele que antes se deleitava com o pecado. Meus amados e muito queridos irmãos e todos que nos ouvem, ninguém é obrigado a se corromper, a não ser pela perda da noção da existência e da soberania de Deus. Ao passo que ninguém é obrigado a se santificar, a não ser pela certeza absoluta da existência e da santidade de Deus. Nós precisamos ter em mente que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não fez o homem para ele pecar e morrer, mas para ele se santificar e viver por toda a eternidade. E Jesus prometeu vir buscar um povo fiel, zeloso, que se santifica e de boas obras, para um dia ir morar com ele. E é nesse processo de santificação que nós vamos ser bem-sucedidos, bem-aventurados, se continuarmos obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Que Deus possa morar em nossa vida, que Jesus possa morar em nossa vida, que o Espírito Santo possa morar em nossa vida, para que sejamos santos. Que Deus te abençoe nesta manhã, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, de amor, graça, bondade e misericórdia. Obrigado pela tua presença e pelo teu querer em nós. E obrigado, Deus, por nos dar força para santificarmos diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela família, eu oro pela igreja do Senhor na terra, eu oro, querido Deus, pelos enfermos, Senhor, e por aqueles que estão caídos, que as tuas mãos de poder sejam sobre essa vida, que o Senhor as levante para a glória do teu nome. Senhor, eu oro pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil, que ele seja alcançado pela tua misericórdia, pelo teu grande poder e amor, e sejamos abençoados. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.